De volta aqui com a nossa aula 4 do curso de Python para iniciantes. Na aula passada a gente viu sobre os dicionários, que são estruturas de dados bem utilizadas no Python, juntamente com as listas. E no final da aula também a gente aprendeu sobre if e else, que são formas de você fazer um controle de fluxo do seu código, né? E agora eu vou apresentar nessa aula o comando for, que é um comando de repetição. A gente utiliza ele quando a gente quer repetir várias vezes um trecho de código. Ele é um pouco diferente, a implementação dele em Python, do que em outras linguagens. Então, primeiro aqui eu vou criar uma variável contador, que vai ser uma lista de 0 até 9. E agora eu vou dar um for valor in contador. E eu vou imprimir esse valor. Então aqui a diferença é o seguinte: no Python você primeiro precisa de um objeto que é iterável, né? Que é um objeto que tem vários elementos dentro dele, e você acessa, para cada vez que rodar o for, você vai acessar um desses valores dentro do objeto. E essa variável valor aqui, ela é definida dentro do próprio for, e para cada iteração ela assume um valor diferente. Então vou rodar aqui o comando. Então a gente vê que ele imprimiu a nossa lista. Cada vez que o for executa uma repetição, ele imprime um valor contido na nossa lista contador. Tem um comando interessante também, que é o range. Se você der um range interrogação, ou qualquer comando aqui no Google Colab, você coloca uma interrogação no final, ele te abre um help daquele comando. Eu vou abrir aqui só para a gente ver. Então, o range, ele é um comando em Python que você define, é uma forma mais fácil de criar. Em vez de criar ali aquele objeto contador, igual eu fiz na mão, de 0 até 9, imagine que você quer criar um objeto até 100, né? Não faz muito sentido você ficar digitando os números até 100. Então, o range ele faz isso automaticamente. Você vê que ele tem uns parâmetros, que seria o start stop, né, o início e o final da contagem, e também o passo, que seria de quanto em quanto ele vai incrementando aquele contador ali. Então, a gente vai criar aqui um for, que vai ter a mesma função do for anterior, mas utilizando o comando range. Então, for valor em range. Aí eu passo 10 aqui, quer dizer o seguinte, que ele vai criar uma lista começando em 0 até 9, né? Que seria o 10 menos 1. Então, vocês vão ver que é a mesma coisa do que eu fiz ali em cima. Uma forma mais prática de estar desenvolvendo uma lista. Vou criar aqui também um range bem diferente. Vou colocar aqui que ele começa em 4 e termina em 18 com o passo 2. Aí vocês vão ver como que ele executa aqui. Aquela variável valor, na verdade, ela pode ser qualquer número, né? Aqui, aliás, qualquer nome. Aqui eu coloquei, em vez de valor, eu coloquei i. Então, você acessa esse elemento através do i ali. Aí eu fiz de 4, começando de 4 até 18, mas lembra que o 18 ele não conta, né? Ele conta um número anterior, 18, e eu fiz com o passo 2. Só que o for, ele não precisa necessariamente de um objeto numérico, né? Eu vou criar aqui uma lista de cidades e a gente vai usar ela para a gente percorrer o for também. Não necessariamente precisa ser uma lista com números. Então, for cidade, em cidades, eu vou dar um print, já morei em, e vou concatenar aqui com cidade. Pronto, então a gente já criou um for aqui com esse elemento cidades, né? Com essa lista cidades. Vou criar uma outra lista aqui, bem doida. 1, 2, 3, cachorro, gato, papagaio.
Então é da mesma forma, só para exemplificar, se eu der um for cada item, vou chamar aqui de cada item em minha lista, eu vou mandar imprimir. Então, acho que já deu para ficar claro como é que funciona o for aí. É uma forma bem diferente, mas eu acho que é bem interessante também. Vou começar aqui um outro tópico falando sobre o while. O while também é uma estrutura de repetição. A diferença dele, vamos pegar aqui x igual a 0, e eu quero que eu repita esse trecho de código enquanto x for menor do que 5. E vou fazer aqui dentro um incremento de x. O while você tem que tomar bastante cuidado na hora de utilizar para você não criar loops no seu código, né? Senão você vai travar o seu programa aí. Então, vou rodar esse código aqui. Então, a gente criou um while de 0 até 4, né? Enquanto o x é menor do que 5. Falar um pouco aqui sobre list comprehension. A gente viu sobre lista nas aulas passadas, mas a gente tem uma forma de preencher as listas, eu deixei para agora porque a gente precisa do for, né? Então, vou mostrar aqui uma forma da gente criar uma lista utilizando o comando for. Vou criar aqui uma lista quadrados. Primeiro eu crio uma lista vazia, né, com os colchetes. Eu vou passar um for número em range, um range de 10. Aí eu quero que o quadrados, utilizar o comando, o método append, números, asterisco, asterisco 2, ou seja, ele vai pegar aquele número e vai elevar ao quadrado e vai adicionar esse número à nossa lista quadrados. E depois aqui eu vou exibir esse valor. Então, a gente aqui tem uma lista com os números ao quadrado de 0 a 9, né, que é o nosso range 10. E a gente tem também uma forma mais enxuta, mais concisa de escrever esse código aí. Então, escrever aqui uma maneira mais concisa de criar listas. Escrever aqui uma lista quad e primeira coisa eu vou dar um for número em range, exatamente aquela linha ali de cima do for, essa linha aqui. Só que eu vou aqui na frente, eu vou querer que o número eleve ao quadrado. Então esse código aqui, ele é exatamente aquele código, o resultado dele é exatamente aquele código da célula de cima, né? Só que é uma forma mais compacta de escrever. Então eu faço o for e aí dentro do for eu pego o número, elevo ao quadrado e adiciono a minha lista quad, a minha variável quad. Você vê que você escreve bem menos código. Vou exibir aqui o quad, você vê que exatamente é a mesma lista ali de cima. Começar aqui outro tópico que é bem importante também, são as funções. Começar com as funções que não retornam valor. Função nada mais é do que um trecho de código que você pode reaproveitar ele em várias situações, né? Você geralmente passa os parâmetros, que são os valores para aquela função, e ela te retorna um valor ou então executa um comando. Aqui primeiro a gente vai criar uma função que vai executar um comando. Então, a função ela começa com essa palavra reservada def, depois o nome que você quer dar para sua função, vou colocar aqui exibir mensagem, e entre parênteses os parâmetros que você quer que a função trabalhe. Então, nossa função aqui exibir mensagem, ela simplesmente vai exibir mensagem mais o valor que eu passar ali como parâmetro. Então, executei aqui, então agora a nossa função está pronta. Da mesma forma que eu chamo um print, né, que é um comando do Python, agora eu posso chamar esse exibir mensagem através dos parênteses e passar como parâmetro a mensagem que eu quero que apareça ali
na tela. Então, vou chamar aqui a função exibir mensagem e colocar olá. Rodando aqui, ele deu um erro. Na verdade, aqui eu escrevi errado, né? Parâmetro. Então, pronto. Então, aqui a gente já tem a nossa função passando como parâmetros essa mensagem olá. Eu posso mudar aqui e pronto. Aí já muda aqui embaixo também. Fazendo mais um teste aqui. Olá, mundo. Então, já tenho aí outra mensagem, né? Você vê que eu reaproveitei o código, né? Reaproveitei a função, troquei o parâmetro e ela me retorna um valor diferente. Aliás, ela imprime um valor diferente. Criar uma outra função aqui, exibir dados. E aqui entre parênteses eu vou passar os parâmetros, que vai chamar nome e idade. São o nome dos parâmetros. Vou colocar aqui, meu nome é, entre chaves, usar aquele comando format que eu falei na primeira aula. Dar outro print aqui. Tenho anos. Ponto format. Idade. Então, essa função aqui, exibir dados. Vou passar como parâmetro nome e a idade. Maria. 70. Então, ela exibiu aí. Meu nome é Maria, eu tenho 70 anos. Eu posso passar outros parâmetros aqui. Paulo. Pronto. Então, está exemplificado bem aí as funções que não retornam valores. E agora eu vou falar sobre as funções que retornam valor. Criar aqui uma nova função. Def elevar ao quadrado. Passar como parâmetro um número, que vai ser o número que vai ser elevado ao quadrado. Aí eu vou pegar esse número e elevar ao quadrado. Só que eu vou usar a palavra aqui, return, quer dizer que esse valor resultante dessa expressão número ao quadrado, ele vai sair da minha função e vai estar disponível para mim lá fora. Então, rodar aqui para ver o que é isso. Então, elevar ao quadrado, 2. Pronto, o número 4. Posso utilizar aqui para outro número. Pronto. Então, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês nessa aula. Obrigado por acompanhar o curso até aqui e a gente se vê na próxima aula.